aberta, porque hoje eu quero mais ensinar do que pregar. Aleluia. Tem dia que a gente está com aquele despertamento de evangelista, né? Mas a gente nessa noite entende que é uma noite solene de Santa Ceia do Senhor. Aqui na nossa igreja nós temos por costume levantarmos este altar ao Senhor e celebrarmos a ceia todo último domingo de cada mês. E nós já chegamos nesse período de louvarmos ao Senhor mais uma vez na Santa Ceia. Amém? E Deus tem falado no nosso coração algo, e meditando também que já estamos entrando numa semana da Páscoa, e nós sabemos que é um momento importante para nós, crentes, cristãos, meditarmos verdadeiramente no significado da Páscoa e ensinarmos aos nossos filhos e meditarmos e refletirmos cada dia mais sobre a importância de celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite porque Ele está vivo, aleluia. Estamos aqui nessa noite porque Ele vive, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você nessa noite mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo, porque nós vamos tirar um período de meditação na palavra do Senhor e depois celebraremos a ceia do Cordeiro. E no final estaremos tirando, então, recolhendo as nossas ofertas, nossos dízimos, para cultuarmos ao Senhor com eles também. Mateus capítulo de número 26. Leia conosco a partir do verso de número 17. Aleluia. Para aqueles que não trouxeram o exemplar da Bíblia, vai estar sendo também colocado no telão, para você acompanhar, mas fique atento, porque eu gostaria de falar nessa noite sobre as grandes declarações da última Páscoa e da primeira ceia. Repita comigo, as grandes declarações de Jesus na última Páscoa, que Ele participou na terra, né? E a primeira ceia. Tem algumas declarações que Jesus fez, que essas declarações, elas dizem respeito a nós que estamos aqui nessa noite, como diz respeito a todos aqueles que quando vão à ceia do Senhor, devem considerar. São palavras que Ele liberou durante a última Páscoa, que na verdade Ele aproveitou para instituir a primeira ceia. Nós sabemos que Jesus, Ele é tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento, e Ele é o cumprimento de todas essas coisas. Aquilo que era figura no Velho, se tornou realidade nele no Novo. Leiamos Mateus capítulo de número 26, a partir do verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade e vai ter com um certo homem, diz ele, o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, pensa num grupo de homens agora que o semblante caiu, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora haver não nascido. Então Judas, e o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até
aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Pai bendito, essa é a tua palavra, ela é a verdade. Senhor, unge os lábios do teu servo mais uma vez, para transmitir aquilo que está no teu coração para a tua noiva. Senhor, nós repreendemos agora todo e qualquer espírito maligno, Senhor. Aqueles que o Senhor mesmo advertiu, dizendo que quando a palavra é semeada, ela é a semente. E há aqueles, ó Pai, que são semeados à beira do caminho e vêm as aves do céu e as arrebatam. Pai, que nessa noite não haja nenhum espírito contrário que venha roubar essa semente. Mas também prepara os nossos corações, Pai, para que haja uma grande colheita a partir desta noite, fruto dessa palavra nas nossas vidas. Glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome do Filho nessa noite. Pai, no nome do Cordeiro, nós oramos. Amém. Mateus registra a última Páscoa e registra Jesus também estabelecendo a primeira ceia. Marcos também o faz. Marcos, no capítulo 14, do verso 12 ao verso 26, você vai ver a mesma narrativa bíblica. Você vai ver o escritor também dizendo o que aconteceu naquela quinta-feira, que Jesus então está junto com os seus discípulos e está celebrando a última Páscoa com eles, no discipulado que ele fazia com aqueles homens que largaram tudo para segui-lo. Lucas, que não andou com Jesus, mas andou com Paulo, que também não andou com Jesus no que diz respeito no colégio apostólico, também vai fazer as suas pesquisas, sendo ele um tremendo historiador. Ele quis saber detalhes daquela última semana, principalmente das coisas que estavam acontecendo com o Filho de Deus naquela última Páscoa. Mas foi João que foi mais profundo em relatar detalhes acerca daquela última Páscoa memorável. E eu meditando nestas coisas, porque estamos nos aproximando desse tempo de Páscoa e buscando a cada dia mais entender a nossa fé, entender o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Crentes que estacionaram na busca de conhecer mais profundamente esse Cristo, eles caem em tentação de não serem renovados, porque quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais somos renovados para amar e servir a Jesus. De sorte que nós vamos cear hoje, e haverá um dia que Ele ceará conosco. Ele disse que vai voltar, e um dia nós todos estaremos à mesa com Ele, assim como Pedro esteve, assim como João esteve, assim como Mateus esteve, assim como os discípulos estiveram. Um dia toda a igreja do Cordeiro vai estar sentado com Ele à mesa, para ceiar a primeira Santa Ceia, já com Ele realizando todas as coisas. De sorte que é muito interessante nós olharmos o que aconteceu com a primeira Santa Ceia, para nós estarmos bem preparados para celebrarmos a Santa Ceia quando Ele vier. E eu não sei quantas Santas Ceias da sua vida você já participou. Ou quem sabe você está aqui, é novo convertido, está se preparando para ceiar e ainda nunca ceiou. Ou quem sabe você já ceiou, mas nunca deu o verdadeiro valor à Santa Ceia, e apenas que você participou foi um pedaço de pão com fermento e tomou um pouquinho de suco de uva, e isso foi a sua Santa Ceia. Mas eu quero te dizer que há muito mais do que estarmos aqui nessa noite celebrando esse culto especial, que Ele disse que deveríamos fazer em memória dEle, até que Ele voltasse. Há uma profundidade muito forte na nossa vida com Cristo, e quando temos a oportunidade de ceiarmos. A igreja primitiva todo domingo ceiava. É um relato bíblico no livro de Atos que todo domingo eles tinham os seus ágapes. Eles tinham as suas reuniões de celebração. E todo domingo, todo primeiro dia do mês, que era o domingo, eles louvavam a Deus, adoravam a Jesus, e depois eles tinham uma refeição em comum e ceiavam, fazendo aquilo em memória de Cristo. Porque aquilo era tão importante para a comunidade cristã dos primeiros séculos,
que aquilo era o que fortalecia. Paulo depois foi ensinar sobre esse culto, ele disse, olha, porque tem muita gente que negligencia isso, não discerne isso, não entende isso, não compreende isso, tem muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Mas vamos olhar, quem está com vontade de dar uma olhadinha na primeira Santa Ceia? Porque foi a última Páscoa. Não que os judeus não celebrem a Páscoa. Se você for em Israel hoje, os judeus continuam celebrando aquela Páscoa que Jesus celebrou. Mas Jesus disse, eu sou a vossa Páscoa. Eu sou o cumprimento daquele cordeiro que Moisés ordenou que fosse morto no Egito, para que o seu sangue fosse espargido e parte daquele sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passasse pelas casas daqueles que tinham uma aliança com Cristo, com Deus, e fossem preservados da morte. Páscoa para os judeus é essa simbologia. Todo judeu sabe, Jesus, um bom judeu, sabia, e estava ensinando a um grupo de judeus o que é a Páscoa. Todos sabiam que era mandamento para todo judeu, uma vez por ano, celebrar o grande livramento dos primogênitos do Egito, quando Deus fez passar por eles a morte, e eles não foram ceifados. Quando Jesus vem celebrar a Páscoa final, ele vai agora declarar que existe uma nova aliança, um novo concerto, que tem um novo testamento que está vindo, com uma série de outras novas leis que devem ser observadas. Então, querido, o que importa para nós aqui nessa noite é entendermos o que Jesus falou acerca desta noite. Respeitamos e amamos os judeus, amamos as suas tradições, amamos a sua história, mas nessa noite nós não estamos celebrando a Páscoa que Moisés celebra, nós estamos celebrando a Páscoa que é Cristo em nós, aleluia, esperança da glória. Então é importante nós observarmos o que ele falou e o que ele declarou. Quais foram as suas declarações? Quem está pronto para olhar na Bíblia comigo? Mateus capítulo 26 e verso 18. É a primeira grande declaração. Ele diz, o meu tempo está próximo. Essa foi uma grande declaração naquela noite. Mas para ele dizer isso, você precisa entender o que ambiente, o que significa aquilo para Jesus liberar. Irmãos, você sabe por que tem muita gente, olha para mim, são muitas as coisas que nos querem distrair, assim é verdade. Tem culto que fica um pouquinho mais difícil, mas nós estamos orando, está tudo no controle, amém? Agora escuta aqui, toda palavra para fazer efeito em nós tem que ter um ambiente preparado. Antes de Jesus liberar suas declarações, ele preparou o ambiente. E como ele preparou o ambiente? Ele preparou o ambiente ordenando os seus discípulos que fossem à frente dele e organizassem. Você quer receber uma palavra de Deus? Organize o ambiente para Jesus chegar. Organize um lugar para Jesus estar fazendo a obra dele em você. A Bíblia diz aqui que antes dele liberar essa palavra, os discípulos, e quem são esses discípulos? Mateus não falou o nome, falou discípulos. Marcos não falou o nome, falou discípulos. Lucas não falou o nome, chamou discípulos. Mas João já declara que os discípulos eram Pedro e João. Diga assim, sempre Deus vai apontar alguém que está ligado. Mateus está dizendo, ele disse aos seus discípulos. Marcos também, falou para os seus discípulos. Lucas também, para os seus discípulos. Mas João disse, não, eu era um daqueles que foi enviado para preparar. Eu estava no negócio e eu não era observador. Eu era alguém que estava fazendo a coisa acontecer. Nessa noite tem coisas aqui que Deus está dizendo, você pode fazer a coisa acontecer. Prepara o ambiente. Prepara o ambiente. Tem culto, irmão, que a gente é aquele que vai preparar o ambiente. Mas para eu preparar o ambiente, eu preciso ser alguém? Não, você só precisa ser discípulo. E o seu agir faz com que todo mundo receba a bênção. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Foi João que disse, Pedro e João perguntaram, Senhor, aonde o Senhor quer nessa Páscoa celebrar? Aí vem o primeiro negócio. Você quer saber quando que Jesus vai declarar coisas importantes? Siga as orientações dele para você. Santa Ceia deveria ser esse sentimento. O Senhor já ordenou no mundo espiritual um ambiente preparado. Eu não sei você,
mas eu senti a presença de Deus na hora do louvor. E não é porque os instrumentistas estavam mais ungidos hoje. Não, é porque o Senhor já tinha ordenado sobre a vida deles uma bênção que fez com que eles pudessem executar a obra que eles fizeram. O Senhor liberou uma bênção sobre aqueles que adoraram. O Senhor já preparou o ambiente e nós estamos entrando nesse ambiente para ouvir as suas declarações, sim ou não? Santa Ceia deveria ser um culto para os crentes dizer assim, tem algo preparado de Deus para mim. Não importa se eu vou ser aquele que vai preparar a mobília ou não. O que importa é que Deus já preparou e os que foram à frente já prepararam o que Jesus mandou ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a primeira declaração que me chama a atenção nesse texto de Mateus é que Jesus disse o seguinte: o meu tempo está próximo. Jesus está dizendo para os seus discípulos agora num ambiente mobiliado, preparado no cenáculo, aonde ele já tinha instruído os seus discípulos a seguir um homem que tinha um cântaro de água na cabeça e levava eles para uma casa. Jesus estava dizendo, eu não vou falar as coisas que eu tenho que falar em qualquer lugar. Vocês vão ser instruídos e vão ser atraídos para um lugar onde eu vou estabelecer algo novo. Eles chegam, preparam, Jesus senta com eles e começa a comer. E Jesus começa a falar a primeira declaração da Santa Ceia. Pegue isso no seu espírito nessa noite. Coloque isso no seu coração. O tempo está próximo. Jesus disse o seguinte, eu estou virando uma página. Jesus está dizendo o seguinte, o velho vai fechar e o novo vai abrir. Jesus está dizendo, uma dispensação fecha e uma dispensação se abre. Um novo tempo se encerra e um novo tempo começa. O velho vai passar, o novo vai começar. A vida velha vai ser cumprida e a vida nova vai acabar de começar. Jesus declara a primeira coisa na primeira Santa Ceia, na última Páscoa, dizendo, o tempo é próximo. Olha para cá, crente que vai cear hoje. Jesus disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. E nessa noite, pelo Espírito, eu estou dizendo, o tempo está próximo. Santa Ceia é um tempo da igreja assentar e refletir que o tempo que estamos vivendo na terra é próximo da vinda de Jesus. Jesus está dizendo, eu estou ceando com vocês pela primeira vez e estou concluindo um ciclo, aleluia, que tantos achavam que não viria, mas eu estou aqui declarando, o tempo é chegado. Eu não sei você, querido, mas aqueles que estão andando com Jesus a cada dia, bem pertinho, eles estão ouvindo, aleluia, aonde quer que vão, prepare, porque o tempo é chegado. Eu olho para a Bíblia, eu comparo as Escrituras com os nossos dias e não tenho como fechar com a Bíblia. A Bíblia está apontando que nossos dias são os últimos dias. Pastor, mas o senhor está querendo fazer a gente ficar com medo, com pânico? Não, eu estou querendo que você compreenda que Jesus disse que antecederia a sua vinda sinais, e os sinais estão aí diante de nós, querido. O amor de muitos esfriando, muita gente abandonando a fé, apostasia na casa de Deus, muito esfriamento, muita doutrina de homem misturado com doutrina de demônio, muita coisa esquisita na terra. Porém a Bíblia também diz que nos últimos dias vai ser derramado o Espírito dele sobre toda a carne. Ou seja, está se cumprindo. Alguém está se sujando, mas tem um grupo se purificando. Alguém está se afastando, mas tem um grupo que está se alinhando. Um grupo está se perdendo, mas tem um grupo que está se achando. Está acontecendo, como Jesus disse, leia Mateus 24, Mateus 25, leia lá. Guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos em muitos lugares. Irmão, só a década passada, veja o tanto de coisa que não aconteceu. Pastor, mas já teve terremoto na terra, desde que a terra é terra. Mas, querido, com essa incidência, com essa quantidade, não. Com essa força que o pecado está, irmão, está avançando na terra, não. Eu converso com os crentes mais antigos, e os crentes mais antigos, eles parecem que eles estão assim meio desesperançosos, porque eles lembram da glória da igreja evangélica purificada dos seus dias, e dizem, aquilo que era época, aquilo que era bom, a igreja era mais pura, mas agora a gente vai, querido, infelizmente as igrejas, mas está profetizado, a igreja de Filadélfia existe, mas a Laodiceia também está aí, Laodiceia está andando junto com Filadélfia, aquela que é poderosa nos olhos humanos está crescendo, mas existe uma que não está na mídia, não está aos olhos humanos, mas Jesus está de olho nela, está mirando ela, está debaixo dos olhos dela, está dizendo, você é
tem pouca força. Você tem pouca força, mas não nega o meu nome. Eu vou colocar uma porta aberta diante de você. E a primeira declaração que Jesus faz para inaugurar a Santa Ceia é falar conosco acerca do tempo. Como que você está se alinhando com o tempo? Você está dentro do tempo de Cristo ou fora do tempo e nem sabe que existe um tempo? Santa Ceia é o dia de você vir e se localizar no tempo. Mas que tempo? O tempo dos homens? Não, o tempo de Deus, o relógio de Deus. Diga assim, Deus tem um relógio. E na terra ele colocou esse relógio. Ele colocou um relógio físico e um relógio, meu querido, espiritual. O relógio espiritual é o espírito que comunica com cada um de nós todo dia. Agora o espiritual está dentro de nós. E o físico? É Israel. Diga assim, Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. Se você não está ouvindo o Espírito falar com você, porque você não está assim com ele, olha para Israel. Toda semana Israel está na mídia, toda semana Israel está nos jornais, todos os meses Israel acontece alguma coisa, porque o relógio está assim, ó, clique, 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 clique. E quando aquela nação florescer, meu irmão, Jesus disse, olha para ela e as demais árvores, quando ela começar a lançar os seus frutos, é chegada a hora. Jesus não está dizendo apenas para os crentes que estão ligados na videira que o tempo está chegando. Ele disse para nós, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Avisa todo mundo e quem quiser se alinhar com o tempo, vai dar tempo. Você sabe que horas são? Você pode me informar que horas são? Olha só, os filhos de Seir. Diga assim, os filhos de Seir. Quem são os filhos de Seir? Os filhos de Seir, os descendentes de Seir, são os filhos de Esaú, de Esaú. Gente que tem promessa, mas não está nem aí com a promessa. Gente que recebeu bênção de Deus e desdenhou da bênção. Gente que recebeu promessa, mas não quis se alinhar para segurar a bênção. E sabe que eles gritam? Isaías ouviu o grito deles. Eu vou só ler para vocês aqui, que não estava no meu script não, mas o Espírito me fez lembrar. Em Isaías, capítulo de número 22, eu acho que é isso mesmo, Isaías 22, os filhos de Seir não sabem a hora. Será que tem algum filho de Seir aqui hoje? Gente que o pai era crente, a mãe era crente, o avô era crente, ele cresceu na igreja ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra, gente profetizando na cabeça dele, e o camarada nunca se alinha para tomar posse da bênção. Vende a bênção dele por um prato de lentilha. Isaías 21. Olha só, eles não sabem que horas são. Diga assim, essa turma não sabe o relógio de Deus. Mas tem que perguntar para quem sabe. Diga assim, quando tiver alguém que sabe, você está bem. Mas vai chegar uma hora que você não vai ter alguém para te avisar. Isaías 21, aliás, e verso 11. Sentença contra Dumá. Aí veio o martelo, irmão, contra eles. Vai vir um martelo, uma hora vai vir um martelo. O martelo vem para qualquer um. Sentença sobre Dumá. Dumá é Seir. Dumá, ou seja, é os descendentes de Esaú. Gritam-me de Seir. Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas estamos da noite? Ô, irmãos, você sabe que tem uma igreja aí que não sabe que hora nós estamos da noite? Você sabe que tem crente que toma Santa Ceia com a gente, mas não sabe que hora que nós estamos da noite? Mas olha só que a misericórdia de Deus é tão grande, no verso 2 a Bíblia diz, e respondeu o guarda está aqui nessa noite, o guarda de Israel, o que não dorme, o que não tosqueneja, ou ele está aqui nessa noite, gente. E o guarda disse, vem amanhã e também à noite, se queres perguntar, perguntai. Agora, voltai e vinde. O que é voltar? Voltar é converter. Se converte e vem ao Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Diga assim, Santa Ceia é o dia de ouvirmos essa declaração. Jesus disse, o meu tempo está próximo. Feche seus olhos. Tira a sua cabeça daqui agora. Diga, Espírito Santo, me alinha com o relógio de Deus. Acerta os meus ponteiros. Me desperta de novo nas madrugadas para orar. Oh, Senhor, tira toda a tristeza do meu coração, toda a dor da minha alma.
Tira toda a amargura, todas as decepções e me alinha de novo. Irmão, nessa noite eu não sei quantos pontos eu vou pregar. Se precisar eu prego domingo que vem por causa do horário. Mas eu venho nessa noite dizer, tem gente aqui que não está mais ouvindo o horário da hora da noite espiritual que estamos vivendo. E a Santa Ceia que Jesus está dizendo, a primeira declaração é: está próximo o meu tempo. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Santa Ceia, meu filho, fala da brevidade do nosso tempo. Hoje, quando você estiver ceando, você vai estar ouvindo de novo o eco do Espírito dizer: Ele vem e não demora mais. Ô pastor, mas o senhor falou isso mês passado na Santa Ceia, então nós estamos um mês mais perto. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu desde os meus 20 anos estou seguindo a Jesus. Já estou quase completando 20 anos de fé, já estou indo para os 40. E eu às vezes me pego dizendo: por que eu não vim antes? Porque nos 20 anos que eu estava na terra, o diabo ainda conseguiu colocar tanta tristeza no meu coração. O diabo conseguiu ainda colocar tanta coisa ruim no meu coração, que eu ainda luto, aleluia, com algumas memórias e tenho que pedir a Deus para me curar. Porque em 20 anos ele joga para matar, mas se não matou, Jesus ressuscitou e nos deu vida. E nessa noite eu quero te dizer, já, aleluia, nós vamos ouvir a última trombeta, e as lutas dessa vida, as lutas dessa terra vão parar, e Jesus vai, aleluia, nos arrebatar com Ele. Quantos nessa noite acreditam nisso? Outros que a gente vem, ouve uma palavra, é animado, mas lá na segunda-feira a gente não tem força, querido. Você precisa ter força na segunda, porque você foi alimentado no domingo. A força do alimento do domingo tem que te dar força para enfrentar a vida na segunda. Para você não ficar, aleluia, distraído na terça. E nem ficar titubeando na quarta. E ficar cambaleante na quinta. E na sexta dizendo: se não tiver uma vigília eu morro. Não! No domingo, querido, você já pega a palavra e na sexta está dizendo: eu vou ser usado na vigília. Por quê? Porque eu já estou sabendo que hora da noite é. Segunda declaração. Diga para o teu irmão assim: aquele que sabe do tempo e sabe que é breve, vai aguentar a segunda declaração. Porque essa aqui é terrível, hein? Você sabe o que Jesus falou na primeira Santa Ceia? Um de vocês vai me trair. Santa Ceia é o dia que a gente lembra que entre muitos irmãos fiéis tem uns infiéis. Pastor, mas não fala isso, pastor, que o senhor vai assustar os visitantes. Não fala isso, pastor, porque ninguém vai vir domingo que vem no culto, porque ninguém aguenta ouvir uma palavra de repreensão. Irmão, Jesus, ele pregava a verdade. E ele pregava a verdade, e a verdade não dói em quem sabe que a verdade não é para doer. Agora, não é fácil ouvir a verdade se você não quer pela verdade, porque a Bíblia diz: nada se pode contra a verdade senão pela verdade. Então Jesus não está comprometido com aqueles que têm meias verdades, ou querem comprometer-se com a meia verdade. Dizem por aí, e tem algumas charges no Facebook que a gente lê, que está assim, né? O diabo estava de um lado do muro, e um anjo do Senhor estava do outro lado do muro, e estava lutando pela vida de uma pessoa que estava em cima do muro. E o diabo, meu irmão, ficava caladinho, e o anjo fazia: vem rapaz, desce rapaz, rápido rapaz, desce rapaz, e nada do rapaz descer. Aí alguém perguntou assim: mas ô diabo, você não vai falar nada não? Você não vai falar nada não para esse camarada sair do muro? Não é você nada, rapaz, o muro é meu. Irmão, Santa Ceia é o dia de quebrar os muros. Santa Ceia é o dia que Jesus arrebenta com os que estão em cima do muro. Santa Ceia é o dia que você vem para a igreja e Jesus está dizendo assim: tem gente que é fiel e tem gente que é infiel. Tem gente que obedece e tem gente que não obedece. Tem gente que crê e tem gente que não crê. Declaração maravilhosa de Jesus. Diga assim: ser de Jesus não é fácil, meu irmão. Porque Ele só quer os fiéis. E Ele diz: olha, um de vós, irmão do céu.
pastor vem aqui, celebra a Santa Ceia e diz assim, olha, examinai o homem a si mesmo e depois tome do pão, do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aí ele vai dizendo, Paulo dizendo assim, sabe por que o Senhor nos fala dessa forma? Porque Ele nos ama e Ele repreende aquele a quem ama para que ele não venha a ser condenado com o mundo. Diga assim, quando você vier para a igreja e tomar uma lambada, dá um uiuiuia e faz de conta que é um aleluia e vai dando glória a Deus e aleluia. Porque Jesus chegou para a turma, todo mundo lá, ai que legal, está chegando o tempo, nós vamos sair do mundo, nós vamos sair, maravilha, o tempo está próximo. Eles estavam achando que o tempo estava próximo deles saírem da prova, Jesus estava colocando eles à prova. Jesus está chegando o meu tempo, e o Filho do Homem veio para isso, e ele vai, mas ai daquele por quem ele for traído. Era melhor que aquele dia não existisse, e ele não tivesse nascido. Santa Ceia é o dia, irmão, que fica bem claro entre céu e terra, quem é fiel e quem não é. E eu não estou nem aí quem é e quem não é. Eu estou aqui para dizer o que Ele mandou. Faça você o seu análise. Faça você a sua análise. Faça você a sua análise. E coma do pão e beba do cálice. Terceira declaração, diga assim, vai melhorar na eternidade. Porque a terceira declaração é o seguinte, olha, só pode comer do pão e beber do cálice quem definiu, quem é fiel. Olha Jesus dizendo, isto é meu corpo e isto é meu sangue. Ele só deu pão, ele só declarou agora quem poderia comer do pão e beber do cálice depois que ele disse, um de vós é meu traidor e vai nessa noite ser revelado. Depois que ele distinguiu, depois que ele separou, querido, depois que ele colocou as coisas no lugar, ele disse, agora chegou a hora da grande revelação. Diga assim, Santa Ceia é dia de grande revelação. É dia de intimidade. Comer do corpo e beber do sangue é experimentar Jesus, meu irmão, em todo o seu ser. Diga assim, eu vou experimentar Jesus além do louvor nessa noite. Eu vou experimentar Ele além das minhas emoções. Eu vou experimentar Jesus além do meu corpo físico que foi curado. Eu vou experimentar Jesus no profundo. Porque eu vou comer do pão e vou beber do sangue. Vou beber do cálice. Santa Ceia é o dia que a gente sabe que tem gente que vai profundo em Cristo. O culto que você não pode perder. O culto que você não pode ficar de fora. Eu fico engraçado, eu fico assim, achando engraçado a nossa geração. É a geração que Jesus devia voltar num dia que tivesse um grande churrasco na igreja. Porque naquele dia a casa ia estar cheia. Mas a gente convocar, irmão, um culto de oração para Jesus voltar. Ei, maravilha, vai vir Pedro, Tiago, João e algumas Maria. Mas os definidos, eu sei que tem muita gente definida aqui nessa noite. Tem muita gente definida aqui nessa noite. Levanta a sua mão e começa a liberar pelo menos um glória a Deus. Diga assim, Ele disse, isto é o meu corpo. Ele disse, ele pegou o pão e disse, isto é meu corpo. Ele estava profetizando, daqui a pouco o corpo dele ia ser partido na cruz, ia ser moído. Daqui a pouco ele ia ver o seu sangue sendo derramado, e ele está dizendo, isso aqui é meu sangue. É nesse sacrifício, é neste sacrifício, que nós vamos começar tudo. Que o Pai resolveu começar tudo de novo. Diga assim, é nesse sacrifício que o mundo vai ter uma nova chance. Diga assim, é nessa verdade que o mundo vai voltar para as mãos daquele que o criou. Mas alguém vai ter que comer do sangue. Alguém vai ter que comer da carne dele. Ou seja, alguém vai ter que ir no profundo de Cristo. Quarta declaração, eu já estou encerrando. Diga assim, Santa Ceia. Fala de aliança, salvação, perdão. Por causa do sacrifício de um inocente. E por fim, ele libera mais uma palavra aqui, no verso abaixo, e ele diz assim, não beberei do fruto da vide até aquele dia. Não beberei do fruto da vide até aquele dia. Santa Ceia é um dia que ele declarou, sim, é verdade, ele declarou que o tempo está próximo, que tem gente que é infiel e fiel,
que tem gente que não vai além do que vê com os olhos naturais e apenas come do pão com farinha e do suco da vide, mas tem gente que vai até na profundidade, experimenta dele no espírito, na sua alma. Mas também, Santa Ceia é um culto que tem que inspirar em nós esperança para o futuro. Santa Ceia é o dia que ele liberou uma palavra dizendo assim, tudo isso vai acontecer, mas tenho esperança, nós vamos ceiar juntos na eternidade. Nós temos que sair daqui hoje na convicção de que nós não estamos deixando algumas coisas aqui em vão, que nós não estamos abrindo mão de alguns prazeres momentâneos em vão. É verdade que tem coisas aqui na terra que quando a gente abre mão delas, a gente sofre, porque a nossa carne ainda está atrelada às coisas da terra. Mas Jesus disse, não há ninguém, não há nenhum que não deixe pai, mãe, irmão, que não deixe casas, que não deixe essas coisas por amor de mim e do Evangelho. Que não receba 100 vezes aqui na terra e por fim a vida eterna. Irmãos, eu conheço muita gente que não está servindo a Deus por causa da mãe, por causa do pai, por causa do irmão, por causa do namorado, por causa da namorada, por causa do vizinho, por causa do cabrito, por causa do boi que ele comprou no Brasil, nem sabe se vai ver se o boi resiste mesmo. Mas o boi dele do Brasil segura ele na internet no domingo à noite e não veio. Ah, irmão, para com isso. Mas vou te falar nessa noite, não tem ninguém que deixa essas coisas, ou seja, coisas importantes, família é importante, muito importante, e eu tenho o maior prazer de falar para você que essa é uma das coisas mais importantes que você tem na terra, mas a sua família não pode te impedir de servir a Cristo. A sua família não pode ser o seu maior tesouro na terra. Eu amo a minha esposa e meus filhos, mas eles foram me dados para eu viver com eles aqui na terra, querido. Mas eles não podem me levar para o céu. Mas já está uma promessa entre mim e elas e eles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e o Senhor vai nos arrebatar a todos. Aleluia. Pode trazer a mesa da Santa Ceia, nós já vamos servir a ceia. Agora veja o seguinte. Jesus disse, eu não mais beberei do fruto da vide. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou saindo da terra, estou indo para o céu, mas a minha promessa está sobre vocês. Vocês vão um dia participar de uma ceia comigo na eternidade. Irmã Camila, venha no teclado, por favor. É a declaração sobre declaração. E a Bíblia diz que houve um momento daquela Santa Ceia. Houve um momento muito forte. Mateus não registrou. Lucas não registrou. E eu gostaria de pedir que o irmão Ivaí colocasse uma cadeira aqui para mim, por favor. Houve um momento daquela ceia. Houve um momento daquela ceia, querido, que tudo parecia muito teórico. Diga assim, muito teórico. Parecendo as nossas vidas cristãs de hoje. Muita teoria, pouca prática. Muita falação, pouca ação. Muito me faz sorrir e poucas coisas me faz entender o que é isso. Mateus não fala isso, Lucas não fala isso, Marcos não fala isso, mas João, diga assim, João fala. Irmão, a gente só registra o que nos toca, sabia? Se eu perguntar para você como é que foi o culto essa noite, você vai ter uma visão, o que te tocou mais vai ficar na sua memória. O que mais chamou a sua atenção, te mexeu com você, é o que você vai levar para casa hoje. João estava lá, diga assim, João estava lá. E ele fez muita coisa. Preparou o ambiente, sentou pertinho de Jesus, ouviu o coração de Jesus, porque ele botou o peito no coração de Jesus. Na hora que estava todo mundo com medo, alguém perguntou, João, pergunta aí que você é chegado, você é chapa. Você é assim com o homem. Ele viu tanta coisa naquela, ele experimentou tanta coisa, mas o que mais tocou João, e João disse, eu vou falar sobre a quinta-feira, que ele mudou tudo. Agora o que mais tocou é que ele, sendo o Senhor, nos ensinou que ele era o maior servo. E ele demonstrou. Vem aqui, irmão Emerson, vou lavar teu pé hoje. Porque cristianismo sem prática não vale. Comer pão e tomar uva não vale. A gente tem que... Pode sentar aí que eu vou lavar teu pé hoje, meu filho. A água está quentinha, tá? Mas você está com vergonha? Não fica não, porque Jesus é assim. Você tem coragem de lavar o pé de alguém, irmão? Um pé cheiroso igual o dele é fácil.
tomou banho, botou um terno para vir. Mas tem muito pé aí fora. Você precisa lavar. Eu vou lavar o pé dele. Porque Jesus disse o seguinte: não adianta a gente falar. Você tem que ser. E na hora dele fazer, Pedro levantou. Não, Senhor, não é meu pé não. Eu que tenho que lavar o do Senhor. Eu falei assim: Pedro, o que eu faço agora? Foi a última declaração de Jesus. Pedro, o que eu faço agora você não entende. O que eu faço agora você não entende. Você não está entendendo nada. Tem gente aqui que não está entendendo nada. Mas fica sabendo que Jesus está aí lavando o teu pé também, viu? Ele desceu para lavar os nossos pés hoje, para nos curar, para nos transformar. Ele está aí. Eu vou tomar a Santa Ceia, mas eu preciso entender que Jesus, aleluia, lavou o pé de alguém. Rude Cruz. Léo, pega o microfone e canta Rude Cruz ali. Enquanto eu estiver cantando, nós cantamos, eu vou lavar o pé do meu irmão. E eu quero que você feche seus olhos. E lembra de um pé de uma pessoa bem ferida, que te feriu bastante. Não que ele fez isso comigo, pelo amor de Deus. Mas pensa numa pessoa que está aí, que você está dizendo assim: não dá para me descer, não. Aí não dá. Não, perdoar lá, não dá, não dá. Eu quero, enquanto nós cantarmos Rude Cruz, feche seus olhos, começa a orar. Deixa o Espírito te levar lá na quinta-feira. Deixa Jesus te levar lá naquela quinta-feira hoje, por favor. Faz de conta que você foi convidado. Faz de conta não, você foi convidado não para aquela, mas para essa. E o mestre está aqui. O mestre que estava lá está aqui. E o que ele mandar você fazer, você faz nesses próximos minutos, enquanto eu lavo o pé do meu irmão. Pode cantar. Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus disse naquela noite: o que eu faço agora vocês não entendem. Tem gente que acha que aceitar Jesus tem que entender tudo. Você não tem que entender tudo. Você tem que crer que Ele é Jesus. Eu vou dar uma oportunidade para pessoas hoje vir aqui. Jesus está aqui lavando, querendo lavar o seu pé de novo. Antes de você ceiar, eu quero orar por você nessa noite. Sai do seu banco se você foi tocado e sabe que os seus pés precisam ser lavados. Antes de você tomar a ceia,
Saia do seu banco, eu quero fazer uma oração. Pastor, por que eu tenho que ir à frente? Porque é um convite de Jesus. E um convite dele para você nessa noite ser transformado, ainda que seja nos seus pés. Jesus disse: vós estáis limpos pela minha palavra, mas nem todos estáis limpos. Mas hoje Deus, Ele quer lavar os seus pés. Você está aqui e gostaria, vamos ficar em pé comigo antes de nós tomarmos a ceia? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Jesus ia sair dali, ia cantar o seu último hino na terra, e ia para o monte chamado Monte das Oliveiras. Ele ia se agonizar, Eu aqui, e depois ia para o madeiro ser Jesus, crucificado. a vergonha. Mas essa noite, antes dele voltar, Ele quer te salvar. Levar Antes dele voltar, Ele quer te salvar. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, Pastores, uma parte da glória hei de ter. cante. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Eu quero orar por pessoas aqui no altar. Da cruz, Vem, se você precisa nessa noite de Jesus. até morrer. Se você está aqui e ainda não foi salvo por Ele. Ah, mas quando eu entender eu vou ser salvo. Não, hoje Jesus está dizendo: eu te amo. Vem, eu vou te fazer entender. Levarei Dê o primeiro passo. também Se você quer Jesus nessa noite, hoje é a sua noite. Tem alguém que quer Jesus? é por uma coroa Tem alguém que quer Jesus? a trocar. Todos estamos salvos, todos estamos com os nossos pecados perdoados. E quem sabe tem alguém aqui nessa noite dizendo: Senhor, lava meus pés. Como o pastor hoje falou, um rancor, uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, algo que está me machucando. Ô irmão, vem nessa noite. Eu quero romper, eu estou aqui com o meu coração. O Espírito está dizendo: olha por pessoas, eu quero orar. Oh, aleluia. Mas eu não vou ficar me estendendo muito. Jesus quer que você saia daqui com seus pés lavados. Você está aqui nessa noite, você gostaria? Então Deus em Cristo Jesus te abençoe.